Vamos lá, gente, vamos falar de hematúria, nome utilizado para a presença de sangue na urina. Você sabe que pode ser visível, a gente pode perceber isso a olho nu, mas também pode ser que seja apenas detectada microscopicamente na análise, quando você faz um exame de urina, né? Tem gente que tem sintomas, mas ela pode ser indolor e pode ser assintomática. Contudo, pode estar associada a doenças como infecções urinárias. E aí, nesse caso, existem geralmente mais queixas associadas. Para falarmos sobre esse assunto, eu recebo hoje um urologista maravilhoso, que é o Dr. Marcelo Wrocławski. Ah, eu acho que eu falei certo, falei? Perfeita. Wrocławski, é muito chique esse sobrenome. Vem da onde, doutor? É polonês. Polonês, que maravilha. Vou te convidar para sentar, Obrigado. pra gente conversar aqui. Meninos, eu tô aqui com Tom e Léo, doutor. Eu vou convidá-los, se eles quiserem perguntar, participar do papo, tá bom? por Fiquem à favor. vontade. Vou até sentar aqui para facilitar um pouquinho para os nossos câmeras. Então, vamos lá. Hematúria, eu falei que pode ser associado a uma infecção urinária, mas pode ser associado a um outro fator? Inúmeras causas de hematúria. Então, hematúria é importante porque é um sinal que não pode jamais ser ignorado. Ele pode estar presente em condições que não têm muito significado clínico. Tem uma coisa muito interessante que é a hematúria do maratonista ou do corredor. Quando a gente faz esforço físico muito intenso, principalmente se a gente estiver desidratado, a gente pode apresentar um quadro de hematúria. Mas é como você falou, é uma hematúria indolor, é uma hematúria que tem um período curto de duração, geralmente dura até 3 dias. Existem outras situações muito importantes de hematúria. O sangue na urina é o principal sinal do câncer de bexiga, por exemplo. Uau. Ele pode estar presente também no câncer de rim, no câncer de próstata, pode estar presente em situações como infecção urinária, que aí geralmente tem outros sintomas associados, aquela vontade de sair correndo para urinar, a mulher conhece bem que é mais frequente na mulher, né? Aquela sensação de cistite, ardência para fazer xixi, aquela sensação que vai no banheiro, sai pouquinha coisa. Pode estar presente, por exemplo, nos quadros de cólica renal, quando a gente tem a litíase, a pedra no rim, principalmente quando ela está migrando, ela pode machucar o revestimento interno do ureter, que é aquele tubinho que conecta o rim à bexiga, e esse machucado provoca um sangramento que muitas vezes vai ser visível. Então, a gente não pode considerar isso como algo normal, é um sinal de alerta, tem que acender uma luzinha amarela, fazendo com que a pessoa procure ajuda médica. Agora, eu vou até pedir para a gente setorizar um pouquinho esses relatos, né? Porque você disse que pode acontecer Pode ser um monte de coisa, várias né? situações. E você falou da hematúria no maratonista. Coincidentemente, esse final de semana foi um final de semana preocupante para minha família, porque uma sobrinha teve uma hematúria no meio da noite, assustada, com a urina escura, né? E aí a mãe já ficou atenta ao sinal e falou, vamos pro hospital. Perfeito. E dali direto pra UTI. Ela ficou internada o final de semana inteiro, só teve alta ontem. E foi um susto muito grande porque a coisa foi grave. E foi exatamente por excesso de esforço físico. Pois é. O que acontece para que isso vá para a urina? Existem algumas Essa é a causas relação. de hematúria. É algo que a gente ainda não tem bem estabelecido. A gente tem algumas teorias. Primeira teoria é uma mioglobinúria. Então, quem faz exercício muito intenso e por um tempo prolongado pode ter algum grau de degradação muscular. Uma rabdomiólise é o nome técnico para isso. E aí, essa degradação muscular, os produtos formados por essa degradação muscular acabam sendo excretados, eliminados pelo rim, na forma de uma coloração escurecida que parece hematúria. O nome disso é mioglobinúria, é um primo da hematúria. Então, essa é uma primeira causa. Rabdomiólise. Rabdomiólise por um esforço excessivo e uma degradação muscular. Uma outra causa, é algo mais recente que a gente tem considerado, é o trauma da bexiga. Então, quando a gente corre, principalmente, e faz impacto, a bexiga que está vazia acaba batendo. A bexiga ela é móvel na sua parte mais alta, mas ela é fixa na região do colo vesical, na transição entre a bexiga e a próstata no homem, ou a bexiga e a uretra na mulher. Então, esse impacto causa machucados na bexiga, hematomas, que acabam
provocando sangramento. Olha lá, Essas quando são é um as duas machucado e principais provoca causas. sangramento, eu acho que aí é a questão de hidratar e deixar regenerar, né? Hidratação é o principal fator. Essa é uma hematura que não precisa de tratamento. Ela assusta, ela causa um impacto na família, muitas vezes causa um impacto no médico, uma ansiedade, mas é uma hematura que é autolimitada. Geralmente em 72 horas ela se resolve. Agora, essa rabdomiólise que eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, eu vou até já pedir para a nossa produção para a gente preparar uma pauta sobre isso, assusta porque ela pode, inclusive, afetar os rins, Pode né? até causar insuficiência renal. Pois é, e é uma coisa muito séria e é bom a gente ficar atento. Depois a gente vai dissecar essa doença aqui mais pra frente, porque os jovens, eles estão muito fissurados pelo corpo perfeito, aquele corpo que a gente vê nas redes sociais, né? Vocês não são desses adeptos à loucura da malhação, não, né, meninos? A gente treina, mas assim, não pra ficar, né? Não além do limite. Não além do né? limite, pra ficar bombado e nem nada, né? Isso é Só pra importante. cuidar da saúde Aguentar mesmo. essa maratona. Respeitar limite. Respeitar os limites do E corpo. uma coisa também que pega muito, que a gente tenta, às vezes a gente sai um pouco do eixo, é a alimentação, que é muito difícil hoje. Porque refrigerante é gostoso, tudo, e a gente sabe que faz, todo mundo fala que faz mal, principalmente pros rins, né? Verdade. Mas assim, é difícil a gente manter uma alimentação hoje em dia, né? E tem que ser Verdade. saudável, né? Você sabe outra coisa interessante? Ele comentou sobre a alimentação. Existem alguns alimentos que tingem a urina de vermelho e confundem com hematúria. Quais, por exemplo, beterraba. Beterraba, Já pensei nela. mais comum nas fezes, né? Então os proctologistas são mais habituados com isso. Às vezes a pessoa acha que está com hemorroida ou com alguma doença intestinal, e é porque comeu beterraba, mas pode tingir também a urina de vermelho. Existe um outro vegetal chamado ruibarbo, que não é muito comum no Brasil, é mais comum na Inglaterra, que também tinge a urina de vermelho. E você sabe que eu não me lembro exatamente qual, mas eu, uma época, tomei um colágeno que ele também não ficava vermelho, ficava cor de rosa. Sim. É. Porque a hematúria, a gente tem que também ressaltar isso. Não é só aquela urina vermelha que parece que você está urinando sangue. Desde a urina rósea até a urina mais violácea, mais cor de vinho, tudo isso podem ser estágios diferentes de hematúria e de intensidades diferentes de hematúria. Então a gente tem que ficar atento para que qualquer uma dessas colorações que fuja do amarelo tradicional, aquele amarelo ouro, amarelo citrino, qualquer cor rósea, avermelhada, alaranjada ou cor de vinho é um sinal de alerta para que se procure o médico. Não pode achar que, tudo bem, é assim mesmo. Não. Não, isso não pode deixar passar. Até pode ser algo que não tem importância, mas precisa ser investigado para que isso fique como um diagnóstico de exclusão. A gente não pode assumir que só porque teve um episódio não tem nada. Essa é outra característica importante. Algumas doenças, por exemplo, câncer de bexiga. Câncer de bexiga é extremamente importante. É a sexta neoplasia, é o sexto câncer maligno mais comum do homem. Então não é algo raro. Mais ou menos 5% de todos os cânceres são cânceres de bexiga. E o principal sinal é a hematúria macroscópica, indolor e intermitente, ou seja, acontece um dia, fica vários dias ou meses sem ter, volta a ter de novo. E aí a pessoa fala, poxa, mas foi só um episódio, acho que não é nada. Não, isso é um sinal de alerta. Um episódio de hematúria é igual procurar ajuda médica. Perfeito. Olha que bom alerta. Agora eu fiquei curiosa. Os homens têm mais câncer de bexiga do que as mulheres? Os homens têm mais câncer de bexiga que as mulheres, de 2 a 3 vezes mais câncer de bexiga que as mulheres. Talvez isso não esteja relacionado ao sexo propriamente dito. Isso muito provavelmente está mais relacionado aos fatores de risco do câncer de bexiga, que são fatores de risco, na maioria das vezes, ocupacionais ou de hábitos do dia a dia. O principal fator de risco para o câncer de bexiga é o tabagismo. A gente liga muito o cigarro a câncer de pulmão, mas cigarro aumenta em 4 a 7 vezes a chance de um indivíduo ter câncer de bexiga. Então, a recomendação principal e o principal fator para evitar que o câncer de bexiga volte é cessar o tabagismo, parar Existe de algum fumar. exame que possa fazer a prevenção desse câncer de bexiga? Infelizmente, não tem nenhum exame preconizado para se fazer o rastreamento do câncer de bexiga ou a prevenção do câncer de bexiga. A prevenção está correlacionada a interromper o tabagismo, se afastar dos fatores de risco que aumentam a chance do câncer de bexiga. Por exemplo, alguns trabalhadores de indústrias que manipulam tintas, corantes, derivados do petróleo, borracha,
esses riscos ocupacionais também aumentam a chance de câncer de bexiga. Então, parar de fumar, a se afastar ou diminuir a exposição a esses fatores, a esses compostos chamados aminas aromáticas e hidratação. Tomar pelo menos de 2 a 2,5 litros de líquido por dia é extremamente importante, não só para a função do rim, mas também ajuda a prevenir câncer de bexiga. Os meninos estavam falando sobre refrigerante, né? Eu já vi, inclusive na internet, alguns profissionais falando que quando a gente toma, por exemplo, um copo de refrigerante, aquele escuro, a gente precisaria tomar 20 copos de água para neutralizar o efeito maléfico desse refrigerante. Isso é verdade? Existem várias controvérsias em volta do refrigerante. Refrigerante, por exemplo, tem alguns estudos mostrando que aumenta a incidência de pedra no rim. O adoçante, que às vezes se usa no refrigerante, pode estar relacionado também a um fator de risco para desenvolvimento do câncer de bexiga. Então, lógico, idealmente a gente deve favorecer o consumo de água em prol de um benefício de saúde e evitar ao máximo o uso de refrigerantes, quer sejam os refrigerantes convencionais, quer sejam os refrigerantes dietéticos. Doutor, eu tenho muitos telespectadores já na maturidade. E eu sei que existe uma prevalência de infecção urinária, principalmente quando a senhora já começa a ter uma incontinência urinária, né? Aí o sangue na urina pode ser algo considerado normal da idade ou indício de câncer? Sangue na urina nunca é normal até que se prove o contrário. Qualquer sangramento na urina precisa ser investigado. Mesmo naqueles pacientes, maioria das vezes mais idosos, que usam medicações para, por exemplo, afinar o sangue porque já tiveram alguma doença cardiológica ou anticoagulantes porque já tiveram uma trombose, ainda assim, esses indivíduos precisam ser investigados. Isso não pode ser assumido como algo normal por causa das medicações. Mas a medicação pode causar sangue na urina? A medicação pode causar sangue na urina, essa pode ser a causa, mas, de novo, a gente precisa excluir todas as outras causas mais graves para falar, olha, você não tem nada, foi por causa da medicação, vamos ajustar a dose da medicação para que não tenha sangramento. O sangramento da infecção urinária que você comentou, que é muito mais comum na mulher, principalmente na mulher pós-menopausa, esse sangramento, geralmente, ele está associado a outros sintomas. Ardência para urinar, urgência, aquela sensação de sair correndo, às vezes incontinência. Só um detalhezinho, esse acho que é tópico para outra pauta. Incontinência também não é normal. É comum, mas não é normal. Precisa ser investigado e tem cura. Mesmo para pacientes idosas? Mesmo para pacientes idosas. Existem 2 tipos de incontinência. Existe aquela incontinência de esforço, a famosa bexiga caída, aquela incontinência que quando a mulher tosse, espirra, pega peso, escapa xixi. Existe a outra incontinência, a incontinência de urgência, que é aquela sensação que a mulher está sentadinha, de repente ela levanta, vem uma vontade que ela tem que sair correndo para ir no banheiro e às vezes chega a escapar. Ambas incontinências podem acontecer isoladamente ou associadas e ambas têm cura, desde medicação, fisioterapia até cirurgia. Mas acho que isso é um outro capítulo. Mas a gente precisa trazer esses outros conversar assuntos sobre aqui isso também, porque tenho certeza que é de interesse dos nossos telespectadores. Com certeza. Você tem alguma pergunta? Eu vi você comentando. Tenho, Cláudio, eu tenho sim. O cálculo renal, ele ajuda a ocasionar o tema, como é que é o nome da doença? Hematúria. Hematúria. Sangue na urina. Sangue na urina, hematúria. O cálculo renal é uma das causas de hematúria. Hematúria é um sinal, né? Hematúria não é uma doença propriamente dita. O cálculo renal, sem dúvida, é uma causa importante de hematúria. Muitas vezes causa hematúria microscópica, aquela que só dá para ver no microscópio, mas algumas vezes pode causar hematúria macroscópica, que é aquela visível a olho nu. De novo, geralmente quando a gente tem hematúria, sangue na urina, causado por um cálculo, essa pedra no rim, ela já está migrando e aí o indivíduo vai ter outros sintomas, vai ter dor, vai ter cólica, às vezes vai ter enjoo. Nós temos casos na nossa família, né, de cálculo renal e de hematúria também, porque é causado pelas pedras, é um deslocamento das pedras, né? Geralmente acontece na crise de cólica, né? O cálculo renal, quando ele está paradinho lá no rim, na maioria das vezes não causa hematúria. Quando ele resolve migrar, descer, que causa cólica, dor. Cristais, né?
o acúmulo agudos, né? de cristais que acaba formando a pedra. Formando a pedra. Então tem várias causas. Existe uma causa hereditária, às vezes a gente não acha nada que tenha de diferente que justifique a formação da pedra. Mas a principal causa de formação de pedra é hipoidratação, beber pouco líquido. Pouco líquido. Então uma dica, serve para hematúria, serve para proteger o rim, serve para pedra, é... Primeiro, espalhar a água para todos os cantos. A gente tem que olhar para a água para poder lembrar. Senão a gente responde e-mail, entra numa consulta, atende um cliente, se distrai, passou um período inteiro sem tomar água. Verdade. Tem que colocar como hábito, né? Tem que virar um hábito. Mas essa dica do doutor eu gostei. Eu sempre falo aqui, eu lembro aos telespectadores de tomar água a todo intervalo. Há 14 anos. Mas eu sempre falo assim, que é importante levantar, porque tem uns que estão sentados desde de manhã no sofá. E aí eu também falo, levanta, estica a perna, vai até a cozinha. Mas a dica de deixar também água espalhada pelos lugares facilita para beber água. Na mesa da cabeceira, onde aqui a produção deixa água... Onde eu vou, eu encontro um copo de água. Aí eu vou tomando água o tempo todo, olha lá, tá vendo? Para os convidados aqui. Aqui é assim, água o tempo todo. Doutor, um recadinho final pra gente deixar aí um alerta para a população. Ótimo. Então, recado importante. Não ignorem a hematúria. Hematúria é um sinal de alerta, é uma luz amarela, que pode não ser nada grave, mas pode ser algo muito sério. Então, não deixe passar esse alerta, leve isso a sério, procure um médico, um urologista, um posto de saúde, para que isso desencadeie um processo de investigação. Então, não ignoremos a hematúria. Perfeito. Amei, a gente precisa ficar consciente. Gostei da gente lembrar da coloração também, porque nem sempre é esperar a urina ficar vermelha da cor de sangue, porque não é assim que funciona, né? Aliás, vermelho com amarelo dá meio que um amarronzado, né? Dá meio que amarronzado. O sangue antigo, o sangue pisado popularmente, também dá essa coloração amarronzada, também precisa ser levado em consideração. Perfeito. Dr. Marcelo Wrocławski, ele tá no Instagram como Marcelo LW, Marcelo LW. No Facebook, M. Wrocławski. Mais difícil, né? Vai no Instagram, que de lá você vai... O Instagram é mais novo, eu atualizei. Marcelo LW. Esperando por você, marca uma consulta e vai se cuidar. Obrigada, doutor. Até a próxima. Tô te esperando em breve. Estou à disposição. Tá bom? E a gente continua.